Olá galera, estou de volta mais uma vez aqui no meu canal RV Mente Aberta para falar de uma empresa de transporte estatal aqui de Porto Alegre, que é a Carris. A importância da Carris. Carris que foi fundada em 1872. Tem uma história, né? Tem mais de um século de existência. Bom, essa empresa chamada Carris, que salvou até salvou as empresas privadas de transporte aqui em Porto Alegre durante a pandemia, inclusive nas regiões da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. É essa empresa aí, que tem mais de um século de vida, é que o governo municipal aqui de Porto Alegre quer privatizar. Quer privatizar a Carris, que é do povo. O que é isto? Como é que vai privatizar uma empresa que salvou as empresas privadas? Graças a Carris, nós tivemos ônibus em vários locais em Porto Alegre durante a pandemia, atendeu o público, né, atendeu o usuário, né, desse transporte público. Então a Carris, em toda essa história, parece que esses governantes aqui, né, o governo aqui municipal, do Sebastião Melo, do prefeito Sebastião Melo, quer jogar tudo isso no lixo, privatizando essa empresa. Não podemos permitir isso. Temos que nos unir, fazer uma grande força aí, uma mobilização forte para não permitir a privatização da Carris. Ora, eu defendo, né, e foi uma coisa que eu defendi quando eu fui candidato a vereador em 2020 em Porto Alegre, que é o transporte público gratuito. E todas as empresas de ônibus sejam estatais, públicas. Ora, como é possível isso? Isso é possível. Algumas cidades já fizeram isso e deu certo. Primeiramente, né, vamos entender como é que funciona aí o processo do Vale Transporte. O Vale Transporte, uma parte dela é paga pelos empresários. No momento que a gente quer que as empresas sejam... o uso, né, do transporte público de ônibus seja gratuito, o empresário, né, que gasta em média 350, né, a 380, mais ou menos isso, esse valor a partir de 340, 50, ele gasta pagando vale transporte ao trabalhador. No caso que passaria a ser gratuito, né, o uso do transporte público seria sem custo, o que aconteceria? O empresário, ao invés de gastar esse valor com vale transporte ao trabalhador, ele pagaria ao governo municipal, à prefeitura, né, destinado ao transporte público, um valor de 150 por mês. Vamos dar um exemplo, né, R$150, bem menos que 300, né, gastar 340, 350 com vale transporte. Tá? Com esse valor ajudaria, né, a manter o transporte público de ônibus e a passagem seria sem custo. Os empresários das empresas estatais os empresários das empresas privadas, né, de transporte público passariam para outro ramo, né? Eles não teriam prejuízo, não teriam assim, e agora o que nós vamos fazer? Não, passariam a investir em micro-ônibus. Os micro-ônibus, sim, teria um investimento desses empresários, né, de empresas privadas de ônibus, passariam a investir no micro-ônibus. O custo da passagem do micro-ônibus seria bem menor do que é hoje, tá? Porque muitos usuários que não usariam o transporte público ali estatal e quisessem a opção de usar o micro-ônibus como transporte, usariam o micro-ônibus, né, com um custo baixo. Tá? Então, tem solução para o transporte em Porto Alegre e a solução não é privatizar a Carris, uma empresa histórica. Vamos ter visão de modernização. Transporte, vamos lutar sim para o transporte sem custo.
aonde o empresário então não precisaria mais pagar o vale transporte, e sim pagaria um valor bem menor para a prefeitura, o transporte seria sem custo, sendo que os empresários, né, que tivessem, né, que se queria estatizado, o transporte público passaria a ser estatizado, todo o transporte, investiria nos micro-ônibus com um custo menor. Então, esqueçam essa privatização da Carris. Vamos compartilhar, né? Compartilhe esse meu vídeo aqui. Vamos fazer uma grande força e evitar que a Carris, uma empresa histórica de mais de um século, seja privatizada.